Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Pela segunda vez, a Prefeitura de Curitiba toma a iniciativa de chamar os trabalhadores, para participar dessa. Então, secretário, a gente cumprimentar em nome da mesa, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Cumprimentar o prefeito Luizão, em nome de todos os demais prefeitos que aqui se encontram. Cumprimentar o povo livre em nome de toda a plenária que estão aqui. E também a nossa imprensa que vem aqui, sempre trazendo esse tema que vem sendo tão discutido e tão polêmico, que é o transporte coletivo. Há 2 anos atrás, nós tivemos, não chegou a 2 anos, nós fizemos uma assembleia, uma audiência pública lá no Mercado Municipal, justamente para tentar levantar alguns desafios do transporte coletivo. E uma das minhas principais queixas naquele dia, hoje não vou me alongar tanto, tá, presidente? Serei mais breve, até porque nós vemos esse espaço, essa abertura com um projeto para que não seja hoje daqui nós não vamos conseguir tirar esse modelo que estão esperando no transporte coletivo. Só que nós precisamos reforçar alguns pontos. O transporte coletivo, ele nunca foi programado, ele foi acontecendo conforme foi crescendo as cidades, e aí ele foi sendo inserido nessa necessidade da população e nunca houve um projeto para o transporte coletivo. Infelizmente, me perdoe aqui, alguns políticos que fizeram parte desse progresso, mas o transporte coletivo dentro da cidade de Curitiba, por muito e muito tempo, ela foi utilizada como palanque político. Era a criação de uma linha verde para uma próxima de uma eleição, a criação de um binário para mostrar para a população. E isso foi uma das coisas que enfraqueceu esse sistema. Uma das coisas, deputado, que acabou trazendo prejuízo para a população, para quem realmente depende do transporte coletivo. Falando de transporte coletivo, nós não podemos esquecer, o presidente da Câmara falou sobre o Dia da Consciência Negra. É o dia que nós temos aí o dever e a obrigação a reparar esse dano causado. E esse dano causado, hoje eu levanto, dentro do transporte coletivo, que todas essas modificações, ele foi em cima do trabalhador. Nós tivemos aí, durante muito tempo, até nas nossas discussões com o Gregório, referente aos aumentos dos trabalhadores, que tivemos grandes avanços, ainda não o que esperamos mais nesses últimos 4 anos foi avançado, mas também nós não podemos esquecer que o trabalhador já pagou muitas vezes a conta dentro do transporte coletivo para que ele fosse feito novas obras, novas linhas, e nunca foi investido no trabalhador. A mão de obra, ela é o principal artefato dentro desse conjunto, desse sistema. Então, com o trabalhador valorizado, com certeza nós teremos um objetivo melhor. E aproveitando o gancho que o deputado Toninho falou, de criar um dispositivo, uma lei que remunere, que passe verba não para o PVA, que foi o projeto dele, nós também podemos pensar na secretaria que fala referente às multas de trânsito, referente ao sistema. A secretaria teve aproximadamente um custo de 27 milhões, me corrija se eu estiver errado, foi um dado um pouco, e teve uma arrecadação de 36 milhões. Então houve aí uma sobra de valor que, de repente, se esse valor fosse injetado dentro do transporte coletivo, claro, é sempre válido as ações que veio melhorar, beneficiar a educação do trânsito, mas também a injetar essa verba dentro do transporte coletivo, com certeza nós conseguiríamos sair aí na frente, porque hoje nós vemos o subsídio, se é um mal necessário dentro do transporte coletivo. Não existe, não temos mais como ver o transporte coletivo sem o subsídio, até pelo custo que ele gerou. Agora, falando em custo, e com muito pesar e lamento muito a falta dos empresários nessa mesa. Porque eu acho que assim como os trabalhadores, por cuidado, assim como os trabalhadores têm um interesse muito grande, agora os empresários que se dedicam, sua ramo de atividade, suas empresas, não estarem numa mesa como essa, para debater, trazer os assuntos, tema importante para a sociedade é que eles estão ligados diretamente. Agora, é lamentável ver uma situação como essa, num período tão complicado que nós vivemos hoje, que é já anunciado greve do setor patronal, até a imprensa perguntando se o Sindimoc faria parte, deixar bem claro que o Sindimoc não tem nada a ver com esse manifesto falado de greve. Os trabalhadores sempre que precisam se mobilizar para defender os seus direitos.
jamais vão se mobilizar para defender o direito do empresário. E também falando de licitação, não posso deixar de falar referente às tabelas utilizadas na licitação do Curitiba. Nós vemos hoje empresas economizando combustível em cima dessa planilha. Então, se essa planilha, então, ela não tem o dado correto, ela não tem o dado perfeito. Se a empresa consegue gastar menos do que está provisionado, é porque a planilha ela foi feita com sobra, ela foi feita com excesso. Então, pensando em fazer uma planilha para ser lançada no edital para a região metropolitana, com certeza esses custos do transporte coletivo, com certeza eles devem ser revistos e devem ser colocados aí como prioridade para receber, para que o usuário do transporte coletivo ele pague realmente pelo combustível que aquele ônibus gastou naquele trajeto dele, pelo pneu que ele gastou naquele trajeto dele, não pela sobra, pelo excesso, porque o lucro já está inserido na planilha também. Então ele não precisa ter lucro no óleo diesel, ele não precisa ter lucro no pneu, ele não precisa ter lucro nas peças, até porque quando acontece algum acidente, quem paga é o trabalhador, quem repõe essas peças são o trabalhador. E a integração do transporte coletivo deve ser vista mesmo. Hoje me perguntaram por que existe o terminal da Roça Grande. São 6 quilômetros até o terminal do Santa Cruz e não é integrado. Eu falei, vou aproveitar hoje que tem uma reunião, nós vamos estar falando sobre a região metropolitana e vou tentar perguntar, descobrir, para dar essa informação a essa pessoa que me perguntou do terminal da integração. Então nós vemos várias, precisamos pensar, precisamos projetar o transporte coletivo. Além de sair desse momento muito difícil que nós estamos vivendo, projetar o transporte coletivo para daqui a 30 anos, para que as pessoas que fiquem nos cargos vão continuar, nós que vamos sair daqui, mas quem ergue esses cargos aí, acabem não tendo esses problemas que nós chegamos hoje. Hoje eu digo para vocês, o sistema de transporte coletivo, ele já passou do seu limite, ele já não tem uma nova saída, ou é parar, repensar, para que ele possa então dar continuidade, para que não só a sociedade como um todo não venha sofrer, porque toda vez que vamos falar de reajuste dos trabalhadores, acaba impactando na sociedade. Toda vez que nós vamos falar em reajuste de combustível, acaba impactando no usuário do transporte coletivo, e isso não pode ser o modelo. Isso deve acontecer naturalmente, porque as coisas sobem. A mão de obra sobe em todos os segmentos, todos os outros impostos sobem dentro da tarifa. Então são coisas que nós devemos pensar sim, e os sindicatos dos trabalhadores estão à disposição e vamos juntos, com certeza, se possível, se nos permitir, sempre participar e sempre poder estar contribuindo. Temos muito que falar, não vou utilizar todo o tempo para falar, mas vamos ser pontual conforme os temas forem aparecendo, aí a gente vai se manifestar. Muito obrigado, secretário.